Fala pessoal do Física É! Começamos hoje as nossas Sleep Class, né, com conteúdos que caem no Enem, e a primeira aula que eu vou dar é de eletricidade. Objetivos são dois dessas aulas. O primeiro é que você aprenda a física bem explicadinho, bem minucioso, com uma calma, né, na hora de fazer as contas, de entender os conceitos e, além disso, use essas aulas também na hora de dormir ali, para ouvir uma voz, né, mais constante, mais calma, e elas são feitas em vídeos bem longos, então a previsão é que tenha entre 30 a 40 minutos de vídeo. Vamos para a aula. Então, ó, a primeira aula que eu separei para a gente começar é o tema de eletricidade. E a eletricidade, a gente estuda os fenômenos elétricos e para entender um pouco dos fenômenos elétricos, a gente tem que falar sobre as cargas elétricas. E da onde que surge essa propriedade da matéria, as cargas elétricas? Bom, as cargas elétricas, elas surgem do átomo, né? Então, todos os materiais, tudo que a gente conhece é feito de átomos, né? Todas as matérias são feitas de átomo, e os átomos, eles têm alguns componentes subatômicos. Dentre esses componentes, tem dois que possuem cargas. Então, no modelo atômico mais simplificado, a gente tem o núcleo, e o núcleo, por exemplo, do gás hélio, ele é formado por duas partículas positivas, que a gente chama de prótons, e duas partículas neutras, que a gente chama de nêutrons. E os nêutrons, eles não possuem carga e os prótons possuem carga positiva. E em torno desse núcleo tem uma eletrosfera que vão ter lá dois elétrons girando nessa eletrosfera em torno do núcleo. Esse aqui seria um átomo de hélio. Tá? E, portanto, a gente tem as cargas elétricas em duas partículas específicas do átomo. A partícula positiva, que é o próton, que está no núcleo, e a partícula negativa, que é o elétron, que está na eletrosfera, nessa região em volta do núcleo. Então, todas as propriedades elétricas dos materiais vão surgir da interação entre essas partículas. Ou seja, se eu tenho mais de uma, a carga do conjunto vai ser negativa, se eu tenho mais de outra, a carga do conjunto vai ser positiva. E aí que entram os processos para gerar essa diferenciação de carga. Então, se eu tenho aqui o átomo de hélio, por exemplo, ele está neutro aqui. Por quê? Porque ele tem duas cargas positivas e duas cargas negativas. Agora, ele está neutro, mas eu posso conseguir tirar um elétron desse. Então, uma coisa que vocês têm que lembrar é que sempre são os elétrons que se movem. Por quê? Porque o próton, como ele está no núcleo, a força de ligação que ele tem no núcleo é muito forte. E aí, para eu tirar um próton lá, eu estaria fazendo uma coisa que a gente chama de fissão nuclear. Eu estaria dividindo o núcleo. E aí eu conseguiria separar um próton do outro. E aí a fissão nuclear ela libera uma energia muito grande. Então eu preciso também de condições para que essa energia seja liberada. E não é tão simples, né? Então sempre são os elétrons em processos de eletrização que vão se movimentar. Por que, que é sempre os elétrons? Porque eles estão na extremidade do átomo. E aí, por estar na extremidade do átomo, eu consigo, com um pouquinho de energia, né, eu consigo tirar ele do átomo. Né? Então a gente consegue fazer com que ele se movimente. Então é sempre o elétron que vai se movimentar nesses processos que a gente vai chamar de processos de eletrização. E então, são três tipos de eletrização que a gente pode fazer. A gente pode fazer por atrito. Eu posso pegar dois materiais e atritar um no outro. E quando eu atrito dois materiais diferentes, eu vou fazer com que os elétrons saiam de um material e vá para o outro. O material que perde elétrons vai ficar positivo, porque na balança ele estava neutro, mas quando ele perde elétrons, sobra um excesso de prótons, e aí ele fica positivo. E os elétrons que foram para o outro corpo vão fazer com que o outro corpo agora tenha um excesso de elétrons, fazendo com que ele fique negativo. Então, quando a gente tem mais prótons, né, o número de prótons é maior do que o número de elétrons, esse corpo vai ficar positivo.
Quando o número de elétrons é maior que o número de prótons, esse corpo vai ficar negativo. E através desses três tipos de eletrização, a gente tem o atrito, e aí a gente pode atritar dois materiais e gerar carga elétrica. A gente pode fazer por condução, ou seja, eu já tenho um corpo eletrizado e aí por condução eu eletrizo o outro. E eu posso fazer o terceiro, que a gente chama de indução, que a gente induz uma carga elétrica a partir de um corpo carregado. Então, esses três processos que a gente usa para gerar carga elétrica, a gente vai usar processos diferentes, né? Então, eu vou ter aqui no atrito, a gente normalmente tem dois corpos neutros. E aí, após a eletrização, eu vou ter um corpo positivo e outro corpo negativo. Esse aqui perdeu elétrons e esse aqui ganhou elétrons. Então, o que ganha elétrons fica negativo e o que perdeu fica positivo. Na condução, eu vou ter um corpo carregado, pelo menos, e eu posso ter o outro corpo neutro ou o outro corpo carregado. E aí, o que acontece? Eu tenho um corpo positivo e esse corpo aqui do lado neutro. Quando eu coloco eles em contato, eu vou ter, por processo de condução, cargas saindo de um para o outro. Se esse aqui estava neutro, ele vai querer, né, deixar esse outro aqui também neutro. Só que nesse processo ele perde elétrons. Então esse aqui fica positivo e esse aqui também fica positivo, porque o número de elétrons que vai passar, eles vão ficar brigando. Então no final do processo eu vou ter dois corpos positivos com uma carga menor que a inicial, né? Então aqui se eu tinha uma carga Q, aqui eu vou ter uma carga Q sobre 2 e aqui uma carga Q sobre 2, que é a metade de Q para cada um dos corpos. Então, esse processo a gente chama de eletrização por contato. Eu coloco em dois corpos em contato. Aqui até escrevi condução, né? Tá errado, é contato. Beleza. O, o processo, né, de eletrização por indução, o que vai acontecer? Então, o processo. Deixa eu colocar aqui, beleza. O processo de indução, eu vou precisar de um corpo positivo ou negativo, vamos usar negativo, e aqui eu tenho o corpo que vai ser induzido. E esse corpo ele vai estar ligado em alguma coisa que os elétrons possam fugir ou puxar. Aqui no caso eu estou usando a Terra. Quando eu aproximo um corpo negativo, os elétrons que estão nesse corpo neutro eles vão fugir para cá. E aí aqui eu vou pegar os elétrons que fugiram para cá, deixando esse corpo positivo. Quando eu afasto isso aqui, os elétrons voltam e deixam esse corpo neutro. E aí, nesse processo, eu estou induzindo uma carga positiva. Se eu pegar no meio, enquanto eu estou com esse objeto negativo próximo ao positivo, eu corto a ligação aqui e aí eu agora tenho um corpo positivo e um corpo negativo. Então, no processo de indução, eu vou ter sempre sinais contrários. O corpo induzido vai ter o sinal contrário do corpo indutor. No contato, eu tenho o mesmo sinal e aqui no atrito eu tenho sinais contrários também. Beleza? Esses são os três processos de eletrização. Então a gente consegue gerar diferença entre números de prótons e números de elétrons dessas três maneiras. E aí, eu posso calcular essa carga elétrica. Como que a gente calcula a carga elétrica? A quantidade de carga que vai ter um corpo vai ser o número de partículas em excesso vezes o E. O que é o E? A gente chama esse E de carga elementar. E a carga elementar é justamente a carga elétrica de um elétron ou de um próton. E esse E ele tem o valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então,
A carga elementar, ela, ela é a carga de um elétron ou de um próton. E aí eu posso então calcular agora a quantidade de carga de um corpo, né? Então vamos fazer aqui um exemplo. Eu separei aqui para vocês para a gente fazer um exemplo. Deixa eu só pegar o exemplo numérico aqui. Uh, Vamos lá. Ó, eu quero que um corpo ele tenha uma quantidade de carga final de menos 2 coulombs, ou seja, eu tenho que fazer um excesso de elétrons. Eu quero saber quantos elétrons eu preciso que esse corpo receba. Eu quero saber qual que é o número de elétrons que esse corpo precisa ter a mais, sabendo que a carga elementar do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, a carga elementar ela pode ser positiva ou negativa. Se eu estiver falando de prótons é positiva, se eu estiver falando de elétrons é negativa. Jogando isso aqui na fórmula, vai ser Q igual a N vezes E. A carga vai ser menos 2. O N é o número de elétrons que tem excesso que eu quero saber. E a carga elementar é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí que vem a dificuldade da física. Até aqui, eu acho que quem está acompanhando a aula não estava com alguma dificuldade. Mas aí, quando entra a parte matemática, a gente pode ter dificuldade para isolar a incógnita, que seria o nosso n. Como que eu faço para isolar a incógnita? Tudo que está multiplicando ela, eu passo para o outro lado dividindo, que é como se eu dividisse os dois lados da equação pelo valor que eu quero eliminar do lado da incógnita. E aí, fazendo isso, vai ficar assim, ó, n, como é uma igualdade, tanto faz escrever n de um lado ou n do outro. O que eu tenho que manter é que no outro lado tinha menos 2 em cima, vai continuar em cima, e como estava multiplicando 1,6, ele vai passar dividindo para o outro lado, menos 19. Aí eu tenho uma regra de sinal, como eu tenho menos em cima e embaixo, eu posso cancelar, multiplicar todo mundo por menos 1 e vai ficar positivo. Aí o 2 eu divido por 1,6, né? Fazendo a divisão de 2 por 1,6, eu tenho o resultado de 1,25. Ah, professor, mas é muito difícil fazer esse 2 dividido por 1,6. É difícil, não vou falar que não, mas a gente tem que ir com paciência, ó. 2 dividido por 1,6. Como que eu faço essa conta? Quando você está prestando vestibular, a gente não pode usar calculadora, né? Aqui eu poderia usar a calculadora na aula e vocês aí na casa de vocês, vocês também poderiam usar a calculadora. Mas aqui a gente vai ter que fazer na raça. Então a primeira coisa que a minha professora lá me ensinou na quarta série é que eu tenho que igualar o número de casas decimais. Aqui eu tenho uma casa decimal, aqui eu não tinha nenhuma, então eu igualei. Agora tenho duas casas, aí eu posso tirar a vírgula. Então eu vou fazer 20 dividido por 16, que era a mesma coisa que eu multiplicar por 10 aqui em cima e embaixo. E aí, fazendo 20 por 16, eu tenho uma unidade do 16 que cabe dentro do 20. Aí eu vou dividir. Faço 1 vezes 16 dá 16, e aí eu subtraio do número que eu estou dividindo. 20 menos 16 dá 4. O 4 é menor que 16, eu não consigo dividir ele, então eu vou ter que emprestar. E aí, se eu vou ter que emprestar, eu vou ter que adicionar decimais aqui. Põe a vírgula e põe um zero. Quanto que vai dar isso aí? Quantas unidades 16 cabe no 40? Eu sei que 3 unidades 16 são 48. Ah, professor, como você sabe isso? É porque a gente, quando vai praticando, a gente vai decorando a tabuada dos números. Então, a do 16, particularmente, eu sei. Mas um jeito de fazer, o 16 não é 2 vezes 8? Se eu sei quanto é 3 vezes 8, que é 24, 2 vezes 24 dá 48. Então, se eu multiplicar 2 vezes 8, que é 16 vezes 3, vai dar 48. É assim que eu faço meio a conta na minha cabeça. É um jeito meio esquisito, mas que dá certo. E aí, então, 48 passa do 40. Ou seja, eu vou ter duas unidades do 16 que cabem dentro do 40. Aí eu vou fazer 2 vezes 6 dá 12. 1, 2 vezes 1, 2, com 1 que estava lá, 32. E aí aqui eu vou ter
um resto de 8. Ainda não dá, porque o 8 também sobrou um resto. Então, eu vou ter que adicionar um outro decimal aqui. Aí eu vou colocar mais um decimal. E aí, eu sei que 80 é 8 vezes 10, o dobro seria 16, né? Então, eu faço 16 vezes 5, em vez de fazer 8 vezes 10. Então, 16 vezes 5 vai dar 80. 5 vezes 6, 30. Vão 3 dezenas lá para cima. 5 vezes 1, 5. Com 3, 8. E aí dá 80. Isso aqui vai dar zero. Então dá 1,25, que era o resultado que a gente previa. Então a gente vai fazendo com calma, né, as contas aí. Eu tenho um pouco mais de experiência, eu consigo fazer de cabeça. Eu já sei os resultados que tem que dar mais ou menos, né? Agora, você que não tem, vai lá, vai fazendo a tabuada 16, né? 16 vezes 1, 16, 16 vezes 2, 32, 16 vezes 3, 48. E se você pensar, né, é os números que o 8 está multiplicando por par. Ó. 8 vezes 2, que é o 16 vezes 1. 8 vezes 4, que é 32, é 16 vezes 2. 8 vezes 4, eu falei vezes 4 e coloquei ali vezes 2, né? Aqui, ó, 8 vezes 4. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 6 é o 48, que seria o 16 vezes 3. 8 vezes 8, que é o 64, seria 16 vezes 4. E 8 vezes 10, que é 80, é o 16 vezes 5. Né? Então aqui, ó, a tabuada do 16 é só lembrar que é os números pares aqui. E aí aqui é 16 vezes 1, 16 vezes 2, 16 vezes 3, né? Que são as metades desses números aqui. Beleza? Acho que é uma dica boa aí para vocês pensarem quando está dividindo com um número muito estranho, tentar achar um múltiplo dele, né? Então, no caso, o 8 é múltiplo de 16, né? É um divisor, e aí dá para fazer esse raciocínio aí. E aí vem a notação científica. A gente não escreve, mas aqui tem uma notação de 10 elevado a zero. Por quê? Qualquer número elevado a zero é 1. Então a gente não escreve essa notação aqui. Como a gente não escreve essa notação, ela está aqui. E aí, quando eu tenho duas potências, uma dividida pela outra, é só repetir ela e pegar os expoentes e subtrair. O de cima menos o de baixo. 0 menos menos 19 vai ficar assim, né? 0 menos o menos 19. E aí o menos com menos fica mais, então vai ficar 0 mais 19, que dá o próprio mais 19. Esse aqui é o número de elétrons que tem que ter a mais esse corpo para ele ser carregado em menos 2 coulombs. Beleza? Então, ó, a aula de hoje, né, eu mostrei para vocês que existem cargas elétricas, né, nos materiais. Essas cargas elétricas, elas tendem a querer ficar neutras, ou seja, ter o mesmo número de elétrons e prótons, e quando isso não acontece, se o número de prótons for maior que o de elétrons, o corpo fica positivo. Se o número de elétrons for maior que o de próton, o corpo fica negativo. E para gerar essa diferença, eu tenho três processos de eletrização. O atrito, que é eu pego dois corpos e atrito um no outro. Contato, que eu pego um corpo já carregado e coloco em outro corpo em contato, esse outro corpo pode já estar carregado ou pode estar neutro. No caso aqui do meu exemplo, eu fiz como se ele estivesse neutro. E aí as cargas eu somo e divido pelo número de corpos em contato. Né? No caso aqui tem dois corpos, eu somei e dividi por 2. A carga aqui era Q e a carga aqui era 0. E aí eu gero cargas de mesmo sinal nesse caso aqui. Né? O sinal é sempre da maior carga. Aí aqui, por indução, né, eu aproximo um corpo carregado de outro para onde tenha possibilidade de fuga dos elétrons, né? Então aqui no caso a gente está usando a Terra, o aterramento, os elétrons vão fluir para a Terra porque a Terra ela sempre vai pegar os excessos de cargas dos corpos, tá? E aí eu ensinei a fórmula de calcular a quantidade de carga elétrica de um corpo. O Q é a quantidade de carga elétrica, o N é o número de partículas em excesso, que pode ser prótons ou elétrons, e o E é a carga elementar, que pode ser positiva ou negativa, de acordo com o número de partículas em excesso. Se for prótons, é positivo, se for elétrons, é negativo. E aí fiz um exemplo de um corpo que era para ser carregado
a menos 2 coulombs. E aí, para fazer isso, a gente fez essa continha aqui e eu fiz bem minuciosa essa conta aí, explicando passo a passo. Beleza, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula eu venho falar um pouquinho mais desses processos de eletrização e mostrar alguns exemplos de como isso aí cai no vestibular. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, vem para o Física App, que aqui vai ser Sleep Class quase todo dia, e não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar todas essas aulas um pouco mais demoradas. Espero que você tenha conseguido dormir e até mais. Fui!